É isso aí, são 16 horas e 2 minutos, mais uma vez aí no ar. Programa Mulheres em Foco do Distrito Federal, Candidatas 2018, trazendo agora aqui uma candidata a deputada federal e uma candidata a deputada distrital do Partido PROS do Distrito Federal. Seja bem-vinda, meninas. Nós estamos recebendo aqui a nossa candidata a deputada federal, doutora Fátima. Muito bem-vinda, viu, doutora Fátima? E também a nossa candidata a deputada distrital, Jadelene Nogueira também, né? Aí da nossa, querendo aí cuidar um pouquinho de Brasília. Então, vocês sejam muito bem-vindas aqui ao programa Mulheres em Foco do Distrito Federal. E como eu disse, né, vamos começar aí o nosso programa a falar vote consciente, vote mulher. Vamos ouvir o que essas mulheres têm para falar, né, quanto no âmbito aí federal e no âmbito distrital. Então, meninas, vocês vão ficar bem à vontade. Nós vamos fazer aqui um bate-papo, tá? O programa Mulheres em Foco do Distrito Federal é para falar um pouquinho da nossa realidade, do empoderamento da mulher na política, a participação feminina na política, e os projetos que vocês têm, né? Só que nós temos 50 minutos de programa para vocês passar aqui para os nossos eleitores e eleitoras quem são essas mulheres que aceitaram o desafio, né, pelo Partido PROS do Distrito Federal a serem candidatas a deputada federal e deputada distrital. Vamos começar aqui pela nossa querida doutora Fátima, candidata a deputada federal. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer esse honroso convite e essa oportunidade, viu, Kátia, TV Web, porque é uma grande oportunidade para todas nós mulheres que estamos iniciando a vida pública na política, ter essa oportunidade de divulgar a nossa proposta, a nossa bandeira, o que nós defendemos, por que estamos na política, não é? Então, isso aí é muito positivo. Inicialmente, eu agradeço o convite. É isso aí, vamos lá, a nossa candidata aí a deputada distrital, Jadelene Nogueira. Muito obrigada, né, por essa oportunidade. É uma satisfação representar a mulher na política, a mulher jovem, a mulher estudante. O desafio veio diante de uma prestação de serviço, né, porque eu já sou consultora do terceiro setor, que é aí esse segmento que trabalha com projetos sociais, auxiliando as associações na nossa comunidade. E diante dessa experiência veio esse convite a representar essa voz dos movimentos sociais ali na Câmara Legislativa. Nasci aqui na região de Ceilândia, né, morei por muito tempo aqui, posterior morei em Samambaia, e aí, em decorrer dos anos, né, as oportunidades foram vindo. Eu formei em administração, fiz pós em gestão, e comecei a iniciar o curso de Direito ali na Universidade Católica, que todo esse conhecimento de gestão surgiu aí esse desafio, mais um desafio, né? Representar ali e tentar mudar o cenário ali da Câmara Legislativa. É muito fácil, eu cheguei aqui logo no início, né? Que quando surgem boas oportunidades, a sociedade parece que já critica, mas antes de criticar, dê uma oportunidade, né? Pelo menos escute. Antes de sair só criticando, criticava-se tanto, né? Porque só não temos bons políticos, agora temos. Sim, né? E mulheres aí mulheres bem ponderadas, né? Bem conhecedoras aí das causas. Vamos entrar no nosso papo aqui, né? Enquanto candidatas aí a deputada distrital e federal, nós vamos falar aqui de gestão pública e seus desafios com a humanização nos atendimentos aos usuários, né, meninas? Porque a gestão, ela é fundamental para que o usuário seja bem atendido nas comunidades. Então, vamos aí fazer um bate-papo com esses dois pontos aí? Vamos. Pode começar, minha querida. Bom, então, com relação à saúde, a gestão, assim, faz parte da minha bandeira, até porque, falar um pouquinho de mim também, eu acabei não falando. Eu sou médica, sou formada há 33 anos, sou chefe do Serviço de Mastologia do Hospital Universitário de Brasília, que eu criei e organizei com muito carinho, e professora da Universidade de Brasília. Fui chefe do Serviço de Ginecologia e Mastologia durante vários anos, mastologia todo o tempo, desde que eu criei em 1996, e do serviço e também da Faculdade de Medicina, né, onde eu fui a chefe do serviço, chefe da cadeira até abril, quando eu me desincompatibilizei para concorrer às eleições. Já fui chefe também lá na HUB de alguns setores, então, assim, do ponto de vista de gestão, o que nós temos que discutir aqui? Tecnologia. Vamos combinar que a tecnologia é o primeiro ponto
em que se tem para que se haja uma boa gestão. Por quê? Quanto mais visibilidade você dá à sua gestão, mais difícil a corrupção. Não é que ela não vai existir. Infelizmente, nós ainda temos o desprazer de ter isso. Mas, quanto mais visibilidade você dá a todo um processo, mais fácil é o controle e mais difícil a corrupção. Então, qual é a nossa bandeira? Né? Quer dizer, por que que eu vim, na verdade? O pessoal até me pergunta, por que você se candidatou e por que a deputada federal, né? Tem um dos nossos eleitores, eu espero que ele esteja ouvindo, porque é muito difícil responder isso em rede social. Por que eu comecei pensando em deputada federal? Eu comecei pela saúde, óbvio. Por quê? Primeiro, porque eu sou médica. Trabalho no sistema de saúde, o SUS, que eu tenho enorme paixão, porque é a nossa grande bandeira, é o nosso maior benefício, é a saúde do SUS. E por ela eu resolvi me candidatar. Isso foi inicialmente, porque quando você vem com uma bandeira inicial, não é? E aí você vai estudar a política, você vai desenvolver, você vai entender o que é a política, porque a gente acha que sabe política, né, Kátia? É verdade. Mas quando a gente começa a estudar, começa a ver, você vê que você não sabia política inicialmente, e depois você vê que um político, ele tem que ter uma visão extremamente aberta e grande, em todo o universo, você tem que estar atuante. E aí eu comecei a ver que bandeiras eu tinha que defender além da saúde, e aquilo foi virando uma verdadeira bola de neve de tanta coisa que a gente pode fazer e que a gente é capaz de fazer para mudar o Brasil. Então a saúde, que é o foco inicial, saúde e gestão, que depois a Jandelene vai falar muito bem, é exatamente esse enfoque. Você tem que ter a tecnologia, você tem que ter a gestão, e, obviamente, você tem que ter pessoal. Então, aí todo mundo fala, mas o médico ele não está atendendo bem. Isso é um problema de educação. Né? Mas também será que é só educação? Se nós formos colocar direitinho a problemática toda da saúde, nós vamos ver que não é só educação que nós temos problema. Nós temos um problema grave de tudo. Então, você tem, por exemplo, um médico que está trabalhando num local onde não tem nada para ele fazer. Ele não tem nada para exercer a medicina ali. Ele estudou 6 anos de medicina, mais 4 ou 5 anos de especialização, você já vai somando 11 anos. Depois disso, ele vai para um concurso e chega lá, ele não tem o material para estudar, para trabalhar. Porque ele tem uma fila de paciência, ele não tem nada para fazer ali. Então, o que ele faz? Ele pede demissão. Então, nós já temos um problema de gestão aí, não é? Então, assim, aí chega o paciente que tem que ir se deslocar várias vezes para poder ser atendido uma única vez, porque a primeira vez o prontuário sumiu. Olha a gestão aí. Um prontuário não pode sumir, mas isso é todo dia que a gente vivencia. Então, some o prontuário, não tem material para atender, você marca a cirurgia, você não consegue operar o paciente porque não tem material. Não é? Então, assim, são todas essas situações que vão gerando um estresse, um descontentamento em toda a sociedade. Então, a gestão é o ponto principal de uma boa política. Humanizar o serviço, né? Como é que se humaniza o serviço? Aí nós vamos discutir também, mas eu vou deixar um pouquinho a Jandelene explicar um pouco a história da gestão, porque ela pode falar, e depois a gente fala na humanização. O que você acha? Isso, é porque Não é? até os nossos eleitores, às vezes, não sabem O que é essa palavra, humanização? gestão pública, Isso. humanização. Então, vocês, enquanto candidatas, estão aqui informando ao cidadão, né, que, sendo eleitas, vocês compreendem a causa e vão saber como aplicar as verbas no lugar adequado, né, no lugar certo. Adentrando nesse questionamento da gestão, a gestão ela é um mecanismo de processo. Eu tenho uma entrada, eu tenho um controle, eu tenho uma saída. Como é que eu coloco... Hoje, o que eu me deparo na rede pública não é a questão do pessoal. Os médicos existem, só que esses médicos eles estão saindo para abrir seus consultórios. E por quê? Por causa da infraestrutura. E a infraestrutura ela está englobada tanto a infraestrutura física quanto de material de consumo. Como é que se um profissional nesse segmento vai ter meios para atender se ele não tem material? É o mínimo, é o básico. Então, diante dessa dificuldade da má gestão e da ineficiência e ineficácia de todos aqueles gestores que estão ali na representação de uma rede hospitalar, parte do início que
A mudança na gestão começa no próprio profissional da gestão, não é no médico. O médico, ele estudou, como bem dita aqui a doutora, mais de 6 anos para se dedicar ao bem maior, que é a nossa vida. E aí tem que ter ali por trás um gestor. E por que o gestor, a ineficiência é do médico? Não, a ineficiência é do gestor, que não sabe aplicar bem os recursos. É a mesma coisa quando um candidato. Se você elege um candidato, ele não tem conhecimento de gestão, ele não tem conhecimento na bandeira que ele defende, quando você, eleitor, elege um candidato, sabe o que ele faz? Ele contrata quem? Os assessores. E ele não tem noção básica de gestão. Então, se ele não tem noção básica de gestão, como é que ele vai aplicar uma emenda para a saúde? Para o gestor daquele hospital fazer a aplicabilidade à entrada, o controle e a saída. Então, a mudança na gestão começa primeiro, sim, no recursos humanos. Muda-se os recursos humanos, coloca-se um gestor capacitado, porque ele vai ter todo o mapeamento daquela rede hospitalar. E aí, assim, faz a requisição para nós, que somos candidatos a federal e a distrital. Né? Muitas das vezes, como é que o candidato também vai saber, ou o parlamentar, no caso, né? Vai saber de toda uma dificuldade que a sociedade está passando, se essa dificuldade também não chega lá no parlamentar. Só que eu sempre falo, tem que ter uma comunicação. A comunicação, ela é fundamental na gestão pública. Então, já foram 2 pontos que eu frisei aqui em relação à gestão. Primeiro, profissional qualificado, para a gestão ser eficiente e eficaz. Segundo, comunicação. Comunicação entre os poderes, que hoje não existe. É um poder querendo ser mais do que o outro. É um vergonhoso um candidato começar um mandato e, quando ele está a finalizar um programa, entre o próximo candidato e tem que mudar tudo. Por que isso? E aí o nosso sistema vai para o ralo. Foram 4 anos de trabalho perdido. Então, parece assim, começa e nunca tem um fim disso. Mais uma vez, a má gestão. Então, esse paradigma hoje de toda essa fragilidade que a educação está passando, a saúde está passando, é tudo por causa da má gestão. Todas as áreas, né? Todas as áreas. E assim, eu até vou pegar o gancho da Janderlene, é o seguinte, em relação à infraestrutura hospitalar. Eu acho que um hospital nada mais a gestão hospitalar também não difere muito da gestão de uma cidade, porque Sim. ali é uma cidade. Um hospital é uma cidade. E temos que ter pessoas capacitadas para gerir uma cidade, né? Então, por exemplo, o que acontece quando você coloca aquela coisa do gestor? O gestor também tem que ser através da meritocracia. Ele tem que ter mérito. Não adianta nada você botar uma pessoa que não tenha mérito para estar naquele lugar. Não é? Então, assim, a gente tem que começar a pensar no país como um hospital enorme que está precisando de saúde. O país está igualzinho os hospitais públicos. Está precisando de saúde, né? Eu até gostaria de falar também sobre a parte do SUS, que a propósito de gestão e de saúde, que eu acho que a saúde é o que está mais preocupando o cidadão. Eu acho que, assim, a saúde está vindo em primeiro lugar, a violência está tanta que a gente está, assim, tão submetido à violência que a pessoa assim, o que mais te afeta? E a pessoa fala assim, saúde. Na verdade, tudo é um conjunto. Tudo isso tem a ver com saúde. Porque um ambiente ruim transforma a pessoa numa pessoa doente. Não é? Se você vive num ambiente de violência extrema, você está doente. Se você vive num ambiente em que a escola não te ensina, a escola tem que ensinar português, matemática, física, química, A saúde tem que ser bem cuidada. Mas a educação também tem que vir de casa, gente. Não é? Então, assim, mas como é que eu vou educar meu filho se eu também não tenho educação? Então, nós precisamos urgentemente começar a mudar o nosso país pela base educacional também. Então, eu defendo 3 bandeiras básicas. Obviamente, um deputado federal ele não pode se ater só a poucas bandeiras, embora sejam extremamente importantes, mas é um leque de assuntos que todos temos que discutir. Eu estava até comentando com você, por que o pessoal fala, por que você quer ser federal? Por que você é distrital? Eu acho que isso também é uma coisa que é importante se educar as pessoas, porque eu também,
Antigamente não tinha essa noção do qual a importância de um e a importância de outro. Tem coisas que vocês às vezes pedem e falam assim, por que você não abraça essa bandeira? Eu vou abraçar essa bandeira para ajudar o distrital. Então é muito importante isso que a Jandelene falou, esse diálogo entre os poderes. Um governador, ele só pode governar se a Câmara Distrital der a ele condições para isso. A mesma coisa acontece com o presidente da República. Ele só vai conseguir governar um país se a Câmara Federal e o Senado assim o permitirem. Nós estamos numa democracia. Então, isso é muito importante, termos essa consciência de que um deputado federal ele é tão importante para o Distrito Federal, porque ele vai ter que destinar verbas aos projetos que o governo vai desenvolver. Então, é de fundamental importância que o governo eleja também deputados federais favoráveis àquele governo. E deputados federais capacitados. Com certeza. Né? A gente está vendo aí, já que nós estamos falando de política, e desses programas de política, é hora da falta poucos dias. Né? E eu estou vendo, está sendo vergonhoso para mim, como eleitora, ver candidatos querendo fazer novamente da política oba-oba. Gente, vamos saber escolher os currículos. A federal, nós temos uma candidata aqui com currículo exemplar. Se nós estamos com essa fragilidade na educação, vamos dar oportunidade para quem tem essa capacidade na área de educação e saúde. Principalmente saúde, como bem é o currículo aqui da doutora em relação à sua candidatura federal. Não vamos, a hora da mudança é agora. Se chegar 2019 e depois de 6 meses do primeiro 6 meses de 2019 a sociedade continuar reclamando, sabe de quem vai ser a culpa? De você, eleitor, que não soube votar, que não soube escolher um currículo. Então, nós estamos aqui com 2 currículos diferenciados. São currículos com pessoas já capacitadas, com resultado. Ninguém está fazendo aqui da Câmara Federal e da Câmara Legislativa o primeiro emprego de menor aprendiz. O cargo de distrital e de federal não tem como você simplesmente eleger um líder comunitário porque você conhece, se esse líder comunitário não tem currículo suficiente para te representar. Sabe o que vai acontecer? A bem da verdade, esse candidato vai estar primeiro preocupado com seus problemas pessoais. A coletividade ele vai colocar em segundo plano. Essa é bem a verdade. Então, se a sociedade, né, não eleger pessoas capacitadas, como está tendo essa oportunidade aqui da doutora Fátima e eu, candidata distrital Janderlene, depois de 6 meses, novamente vamos acabar caindo nas mesmas questionamentos de sempre. A culpa é da política, porque é corrupta. Peraí, se você teve a oportunidade agora em outubro mudar o cenário da corrupção e você está falando que a culpa é do político, quem elegeu o político? Né? Quem elegeu o político? Não foram vocês? Não foram nós, né? Nós aqui somos eleitoras também. Assim como eu estou pedindo para que você analise, tenha esse momentinho de reflexão, né? Ultimamente eu estou sendo meio que barrada, porque eu estou chegando nas comunidades, estou tentando fazer a sociedade, a comunidade refletir, e me deparei com uma situação que eu quero até relatar aqui. Aqui você não pode chegar porque você está fazendo eleitores que é do candidato tal ficar na dúvida. Opa, peraí, eleitores do candidato tal... para ele ser informado, né? Quer dizer que eu não posso levar o meu currículo numa região porque lá já está dizendo que candidato X é de lá? Não. Eu estou sabendo que tem lugares aí que a pessoa vai passar a informação de um candidato e não é permitido a entrada. Não, então, gente, o olha, sistema. Eleitores e eleitoras, não aceitem isso. Não aceitem Nós estamos isso. aqui para apresentar livres, bons currículos, bons projetos, mas vamos ter um pouquinho aqui também de conscientização. Não dá para continuar com essa palhaçada que está aqui no DF, porque o que vai adiantar você pensar fazer do governo um cabide de emprego, né? Vou pensar aqui porque eu vou garantir o meu. Peraí, meu amigo, você não tem que garantir o seu, não. Se a gente garante o da sociedade, você vai receber como forma individual. Se nós colocamos representantes que tenham noção de gestão em relação à saúde e educação, que é direcionado para toda a coletividade, você individual vai ser beneficiado. Você vai conseguir chegar num hospital público e ser bem atendido. Aí a sociedade está pensando mais no seu próprio bolso. Gente, está vergonhoso o que está acontecendo aqui no Distrito Federal. E a velha política?
A velha política querendo tirar a oportunidade de nós que vimos pela primeira vez. E as dificuldades que o próprio partido está colocando, é isso ninguém fala? Né? Vamos sim falar de projetos e de resultados que nós vamos apresentar para a sociedade. Mas antes disso tudo, vamos falar de conscientização da hora do voto. Porque a velha política não pode calar a nossa boca. Né? E aí me deparei até de certa situação de estar em cima do palanque de um candidato pisar no meu pé. Porque eu estava tentando levar ali um momento de reflexão para a comunidade, principalmente para os jovens, e aí ele foi a oportunidade de ele pisar no meu pé para eu poder, né, perder o meu foco com os meus pensamentos. E aí ele falou que foi sem querer. Sem querer. E o outro... Tipo assim, você não pode falar isso, né? Não pode falar isso. Mas eu posso, né? Não pode, Não, mas... então eu peço, vamos sim. Aqui vocês já percebe-se que são duas pessoas capacitadas. E vou dizer, vocês não se conheciam, né? Não nos conhecíamos, gente. Olha, é um prazer, inclusive, estar conhecendo a Janderlene aqui pessoalmente. Esse contato viu? distrital com o federal, gente, é muito importante. Porque como no partido, agora vamos explicar também aqui, né? Eu acho importante. Como no partido tem tantas candidatas, assim, e aí acaba que a candidata vai para esse, vai para aquele lugar, e a gente não tem essa oportunidade de às se vezes conhecer. Até eleita e você né? não tem a oportunidade de saber. E aí, assim, esse contato, eu considerei esse convite uma excelente oportunidade, viu, Kátia? E eu te agradeço imensamente, porque não tá fácil, né? Não até tá para nos fácil. encontrarmos. Mas, a propósito do que ela falou, eu vou só acrescentar uma coisinha. As pessoas falam assim, não vou votar. Graças a Deus, agora a gente está vendo que está melhorando isso aí. A gente está vendo que as pessoas estão começando a ficar incomodadas e dizem, não, eu quero votar sim. Estão vendo que está uma movimentação e que a eleição está chegando e as pessoas estão querendo discutir quem eu vou escolher. Eu acho que vocês têm que pensar bem realmente em quem vão escolher. Eu sou a favor do troca tudo. Por quê? Porque a gente tem que eleger gente que nunca foi eleito. Porque, vejam bem, se os que foram eleitos até agora não fizeram nada para mudar, tem que dar chance para quem nunca foi. Isso é verdade. E as mulheres? Nós somos mulheres, teoricamente deveríamos ser 30%, né? Mas nós não vamos conseguir 30% de eleição. Nós vamos continuar sendo um pouquinho. E eu acho que a mulher, com essa visão holística que ela tem, a visão do todo, a visão do ser, a visão de toda uma sociedade, que a mulher tem essa capacidade, até pelo fato de gestar, de ter mãe, de ter essa coisa de eu quero melhorar para os meus filhos, eu quero que o meu filho tenha um país melhor para sobreviver a ele. Então, assim, eu acho que está na hora de dar oportunidade para as mulheres. E a propósito de mulheres, eu gostaria de entrar no tema da mulher, depois a gente volta para a saúde, a gente pode até finalizar lá. Por quê? Nós mulheres estamos sendo assim disseminadas, eu acho. Se você for pensar bem, eu estava até revendo a lei da Maria da Penha, por quê? Até porque eu, sendo mulher e candidata a deputada federal, eu estou defendendo as mulheres com unhas e dentes, obviamente. Então eu fiz todo um estudo do que está acontecendo com as mulheres de 2006, quando foi a lei da Maria da Penha, completou 12 anos agora e foi uma vergonha, que o Brasil é o 5º país onde as mulheres sofrem mais violência. Eu estava vendo uma estatística agora que a cada 7 minutos uma mulher sofre uma violência nesse país. Não, é tão importante estar falando que teve que ter a lei agora do feminicídio. Tanto que teve uma lei em 2006, a violência continuou a crescer contra a imagem da mulher e agora recentemente teve mais uma lei publicada em defesa da mulher. Então, assim, gente, cadê a gestão Janderlene, pública? e onde essas mulheres vão? Nós não temos para onde ir. As mulheres que sofrem violência doméstica, violência de qualquer tipo, elas não têm para onde ir. Nós não temos como proteger essas mulheres. A Casa da Mulher Brasileira foi fechada por má gestão. O que é a má gestão? Porque o pessoal que está lá não é bom? Não, pelo contrário, o pessoal era maravilhoso. A casa era maravilhosa, o espaço sensacional, o material humano sensacional, mas o que se construiu foi uma porcaria. E o que é isso? Como é que constrói um prédio que em 2013, 14, 15, 16 já teve problema, 17 fechou de novo, abriu de novo, 18 está fechado desde abril e não vai abrir tão cedo. Por quê? Porque está caindo. Caiu o teto, caiu não sei o quê, caiu tudo isso. E as mulheres ficaram sem ter onde ficar. Quer ver outro problema grave no Distrito Federal?
Não tem delegacia para mulher, só aqui na Asa Sul. Aqui na Asa Sul, não, lá na Asa Sul. Né? Só tem uma delegacia de mulher. Ceilândia. Quantos habitantes nós temos na Ceilândia? É um reduto eleitoral fortíssimo. Não tem uma delegacia voltada para as mulheres. E sendo que, diante da competência de âmbito federal, essa atuação da delegacia da mulher poderia ser estendida para dentro dos tribunais. Eu acredito que seja até uma das propostas da nossa candidata federal a estender esse atendimento à mulher que está fragilizada, seja ela pela agressão física ou a psicológica, porque às vezes acha que a mulher ela sofre agressão é só física, não. É aquela mulher que deixa de cuidar da sua vida profissional para dedicar à família e ali tem o seu companheiro que também só agride ela de forma psicológica. E muitas das vezes, quantas mulheres estão com depressão e acarreta outra doença, a fibromialgia. Né? Eu não entendo muito bem, né? A doutora vai poder falar melhor. Gente, tem muitas mulheres no Distrito Federal com fibromialgia e muitas delas relatam que é uma dor extrema que não consegue nem muitas das vezes tocar a pele, né? E me parece que também está relacionado ao emocional. Então a doutora vai saber explicar melhor. Olha a gravidade, como as nossas mulheres estão fragilizadas, né? Diante de todo um cenário que predomina a imagem do homem, né? Não estou dizendo que o homem seja um má gestor, não é isso. Mas a mulher, ela é aquela mulher. A gente tem sensibilidade, né? A gente tem sensibilidade em tudo aquilo que nós vamos fazer, seja no âmbito profissional, familiar, a gente olha com um outro olhar, né? Então a sociedade, eu acho que a sociedade está tão agressiva. Gente, dá uma oportunidade pra gente que somos mulheres. Deixa a gente olhar para vocês com outro olhar. Vamos só falar mais uma coisa importante com relação à mulher. Além da delegacia da mulher, tem obrigatoriedade de termos mais delegacias. Aí você fala assim, puxa, mas aí você vai aumentar o número de delegacias, você vai aumentar a gestão, você vai encarecer. Não, eu tenho uma ideia bacana, a gente pode fazer algo móvel. A gente tem hoje tanta tecnologia que a gente pode utilizar sem aumentar muito os custos e sem sobrecarregar o agente de saúde. Vamos combinar que todo mundo está trabalhando muito e está trabalhando sob muito estresse. Nós temos poucas pessoas trabalhando muito. Aí você fala assim, mas tem muito médico que não faz nada, tem muito enfermeiro que não faz nada. Tem toda a profissão, gente. Tem gente que não gosta da profissão, mas a maioria, eu garanto a vocês, a maioria dos profissionais estão dando sangue. E o que está acontecendo? Está faltando gente. As pessoas aposentam, não tem um bom concurso para fazer. E aí não substitui. Aí bota aquele contrato tampão que não dá nem um pingo de estímulo. O que está faltando? Carreira. Estimular as carreiras. Como é que eu vou estimular uma carreira? Eu vou dizer a vocês como é na nossa área, que é ser professor universitário. Para eu progredir na minha carreira, eu sou obrigada a fazer uma série de pontos que são trabalhos científicos, projetos de extensão, projetos de pesquisa, tenho que dar aula, tenho que atender na universidade, tudo o mesmo valor, hein, gente? Ninguém ganha mais por isso. E isso sobrecarrega um professor. Mas eu sou obrigada a fazer se eu quiser progredir. Vou ganhar um tiquinho assim a mais, mas eu vou progredir na minha carreira. E o professor primário, como é que ele progride na carreira dele? Eu estava vendo aqui agora, os professores estão se reunindo. Olha, eu tenho um projeto para professor, o professor tem que ser estimulado, porque o professor primário ele é fundamental na educação do país. Você vê que os países desenvolvidos têm um respeito enorme pelo professor. Eu, como professor, eu tenho que defender a bandeira dos professores. Eu, como médica, eu tenho que defender a bandeira dos médicos e dos profissionais de saúde. Por quê? Porque eles também precisam ter um estímulo para poder crescer. E isso é função de um federal. Por quê? Porque eu tenho que fazer leis, eu tenho que ajustar coisas. Você vê, por exemplo, a educação pública. Para mim, ela tinha que ser a melhor do país. Educação pública que eu defendo, a educação em tempo integral, mas não é porque a criança tem que ficar lá o dia inteiro, porque não tem uma creche, por exemplo, que tem que ter creche. Como é que a mulher vai trabalhar hoje, no dia de hoje, em que a maioria das mulheres até são arrimos de família, são elas que sustentam a casa, e muitas casas são assim, não é isso? E aí o que acontece? As mulheres que não conseguem sustentar a sua casa,
não tem onde deixar seus filhos. Isso também é ruim. O que você acha disso, André? Uma problemática que o próprio Estado ele poderia sanar. Mas por que não sana? Porque a política do Estado não está sendo, né, bem gerenciada. Como é que uma mulher hoje, né, por exemplo, eu que defendo os movimentos sociais, eu cheguei no instituto ali no Gama, que cuida de 40 crianças. São 40 crianças, são 40 famílias, são 40 mães que deixam os seus filhos ali no horário contrário para poder ir trabalhar e à tarde algum responsável pega aquela criança e leva para a escola. A ineficiência da questão de deixar, com quem deixar o filho para eu conseguir, né, ter um segmento profissional é tão sério que ocasiona o quê? Se eu não tenho com quem deixar meu filho, o Estado não me dá meios para deixar o meu filho, eu não consigo trabalhar, eu vou me dedicar só à minha família. Eu não consigo ajudar na renda familiar. Aí cresce os programas sociais, porque essa mulher ela vai recorrer, ela tem que recorrer a algum meio para tirar o seu sustento. Aí demanda nos programas sociais, o Estado não consegue atender todas. O esposo fica sobrecarregado, começa a acusar a esposa. Aí começa a discussão, a mulher entra no estado de depressão. Muitas das vezes, quantas mães estão sendo denunciadas por agressão aos filhos, principalmente até 4 anos de idade, tá assim, assustador o índice das agressões. É porque a mãe é mal? Não, gente, olha o ciclo. Né? Tem como sair do ciclo? Tem, basta querer fazer. Então, eu cheguei naquele instituto ali como representante do terceiro setor, tentei captar recurso porque era uma mãe que também não tinha com quem deixar seu filho, resolveu abrir a porta da sua casa, montar um instituto para ajudar as outras mães. Só que as outras mãezinhas ajudam com um valor inferior ali de 50 a 60 reais, mas que não dá para atender todas as despesas daquele instituto. E aí foi onde que eu entrei com a minha prestação de serviço de captar recurso e tentar ajudar essa associação. Por que a associação? Eu defendo a bandeira da associação porque ela tenta suprir essa ineficiência do Estado. As associações hoje estão sendo tão fundamentais para o Estado, muito mais do que até o próprio programa principal de governo dele. Né? Então, hoje eu vejo a representatividade da associação na área de esporte. Tem uma equipe ali em Taguatinga, que é uma professora que só se dedica ao projeto de ginástica hípica com as crianças. Ela já conseguiu levar crianças para representar o DF em outro estado. Olha a importância das associações aí. Tem a associação aqui em Brasília que cuida da base educacional, né, principalmente formar e capacitar mulheres. Olha a importância aí das associações. E você quer ver uma coisa? Uma das minhas bandeiras é a criação de Bolsa Jovens Talentos. Por quê? Nós estamos perdendo os nossos atletas. Nós estamos perdendo a chance de termos nas artes, na música, na arte, na música, no esporte, pessoas que se destaquem e fiquem aqui. E né? tem... aqui em Brasília, na Secretaria de Esporte, na Secretaria da Cultura, eles tentam levar o amparo. Né? Por exemplo, o artista hoje ele consegue ter um cadastro de agente cultural e obter um recurso para ele fazer de forma voluntariada na comunidade. Nós temos o Bolsa também Atleta, só que é restrito. Se você eu sou a favor da burocracia, mas não é a questão da burocracia em relação ao Bolsa Atleta, é que é limitador. Ele é limitador. Ele é muito limitador. O aluno tem que pagar uma taxa para a federação e para a confederação para ele conseguir receber o benefício. Então, como é que esse grupo, que inclusive eu estou até tentando apoiá-los, estava, né? Porque eu tive que me parar com a minha prestação de serviço. Como é que eu vou conseguir atender um grupo de 16 ginásticas para representar Brasília no outro estado? Eles vão precisar de recursos para uniforme, passagem, alimentação. E quando ele vai requerer isso na federação ou na confederação, é limitado a cota. Então, é preciso ampliar esses programas. É ampliação.
né, ampliação e melhorar, porque o programa, nesse caso da bolsa, ele já existe. Existe uma bolsa que é uma bolsa... Não dá para atender todos. Atleta. Então, assim, na verdade, o que a gente tem que fazer? Outra coisa importante que nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo nossos cérebros. Nós somos um país que exportamos cérebros. O que quer dizer isso? Nós exportamos pesquisadores. Os nossos pesquisadores estão completamente desestimulados, sem recurso. A pesquisa no Brasil é uma pesquisa séria. Nós que somos professores universitários sabemos quão é difícil fazer pesquisa nesse país. E nós estamos perdendo nossos pesquisadores para o exterior por falta de estímulo à pesquisa. Então, nós temos obrigação de estimular a pesquisa. Um país que não pesquisa, um país que não educa, um país que não cuida, não é um país que vai crescer. Outra coisa que a Jandelene também pode falar depois é a tecnologia, gente. Sim. Nós estamos falando aqui uma coisa, gente, presta atenção no que eu vou falar, porque isso é muito importante. O Brasil hoje tem 20 milhões de desempregados. Porque nós vamos contar assim, mesmo aqueles que têm carteirinha, que não tem carteirinha, que não sei o que assina, que não assina, que faz e acontece. É mais de 20 milhões se nós formos colocar no papel mesmo. Desses 20 milhões de desempregados, nós vamos ter 50 milhões se nós não mudarmos a maneira de cuidar das pessoas. Eu vou dizer por quê. A tecnologia está tirando o emprego. E o que nós temos que fazer? Nós temos que mudar a maneira de empregar. Aquela pessoa que só sabia fazer aquele tipo de trabalho, aquele posto de ali vai acabar. E o que nós vamos fazer com ela? Nós temos que mudar essa forma, temos que educar a população para prepará-la para o século XXI. Nós estamos no século XXI, gente. O smartphone, tudo é virtual. E nada está acontecendo para que isso aconteça. Ou seja, nós não estamos conseguindo mudar o país. Não é? Mas eu só queria, como professora... Professora é um negócio sério, viu, gente? Presta atenção. Professora é um negócio sério. Jandelene, eu te garanto que muita gente não sabe o que é o terceiro setor. Sim. Você é uma representante do terceiro setor, que é um setor que eu acho fundamental para a melhoria de tudo que nós estamos discutindo aqui. Isso. É quase uma parceria público-privada, mas Isso. você vai explicar, porque senão o pessoal não vai te entender. É verdade. Então, gente, o terceiro setor, o primeiro setor quem é? O Estado. Né? O segundo setor são as empresas. O terceiro setor é a extensão do primeiro Estado. Só que a extensão de programas, só que lá para a comunidade, né? Trabalhamos também com projetos em relação à educação, trabalhamos com projetos em relação à cultura, que são programas federais. Só que nós conseguimos pegar um pedacinho desse programa e levar lá para a comunidade. Porque, por exemplo, a atuação hoje do IFB. A atuação do IFB é fundamental, só que nem todo mundo consegue estudar, fazer um curso à tarde, porque quem estuda está correndo atrás de um estágio. Outra bandeira que eu defendo é tentar, em questão do passe livre, se é livre e o estudante só tem direito a 4 viagens, então não é livre. Que livre é esse? Então, eu me questionando, ele estuda pela manhã, faz um estágio à tarde, à noite ele quer fazer um curso, ele não pode aproveitar o IFB, porque o passe não é livre, só é limitado a 4 passagens. Então, é uma falta de coerência, muitas das vezes, quem cria alguns programas, e pelo amor de Deus, né, gente, dizer que o passe é livre e o estudante só tem direito a 4, inclusive é uma das minhas propostas em quebra e se tornar, de fato, o passe livre. Pois é, no 7 de setembro, o passe estava bloqueado. Oi. Como era importante os estudantes estarem lá, né, apreciando. Eu vi pessoas comentando dentro do ônibus que eu fui lá sozinha e falando assim, não trouxe o meu filho, ou alguém que queria vir, né? Porque ia ter que pagar 4, 5 passagens. Então o estudante ficou em casa e aí a comemoração não aproveitou. Vamos só aproveitar esse ganho e o distrital vai levar as comunidades aquilo. E quem vai cuidar de tudo isso, se está sendo feito, somos nós todos. Outra coisa importante, que a tecnologia tem que ser feita para evitar. Aí, você sabe o que o seu federal está fazendo? Você sabe o que o seu distrital fez? Não. Tem que saber, gente. Vocês vão votar, vai botar lá o númerozinho, vai digitar o número da gente lá, se Deus quiser, nós vamos, né, ser eleitos e tal. E aí, vocês vão digitar o nosso número,
Depois a doutora Fátima fica por aí, ninguém sabe o que ela está fazendo. Daqui 4 anos eu venho aqui de novo. Nem que te votou, nem sabe quem votou. Às vezes pega no chão o seu santinho e vota. Você fala assim, quem você votou para federal? O pessoal fala, não lembro. Não lembro. Olha só, como que você vai cobrar do seu federal se você não sequer sabe em quem você votou? Aí você vota assim, quem você votou no seu distrital? O distrital eu sei, porque geralmente ele está mais próximo ali da comunidade. E é isso mesmo que tem que ser. O distrital ele tem que estar próximo às comunidades que estão ali e que vão exigir do seu distrital a sua atuação. E o federal é aquele responsável pelos projetos, pela destinação da verba para o Distrito Federal. Entendi. Tá? Nós estamos então, aqui num bate-papo para aqui finalizar nós estamos pensando, a explicação, pensando aqui, viu, na nossa realidade. Então, você aí, eleitor e eleitora que está aí do outro lado, reflita bem nas palavras que estão sendo ditas aqui, porque nós estamos falando aí, né, da nossa realidade. E se o eleitor e a eleitora não voltar para esse olhar para o novo, a gente vai continuar do mesmo jeito e os projetos vão continuar sem avanço, né? Porque sem avanço. É igual se falou aqui, começa um projeto que está indo bem, muda o governo, aí vai lá porque o fulano de tal partido tal que fez o projeto, então vamos acabar com esse projeto, porque ele vai se crescer, né? E não é assim, quem está perdendo é a comunidade. Então, vamos voltar aí com pessoas que querem ser parceiras, né? Eu falo aqui que o programa Mulheres em Foco Distrito Federal, sempre eu gosto de trazer 2 candidatas, para quê? Até para elas se conhecerem, porque eu nem sabia que elas não se conheciam, né? Para mostrar que... E várias candidatas que chegaram aqui, não, eu vi ela no partido, mas eu não a conhecia. Digamos que elas sejam eleitas, né? De repente não poderiam ter esse primeiro contato por não nem se conversarem dentro do partido. Então nós temos que fazer um novo olhar aí para a nossa política e são exatamente 16 horas e 42 minutos. Meninas, nós vamos finalizar aqui falando um pouquinho sobre os projetos sociais, o novo olhar na informática, né, transformando vidas, e a importância dos voluntários nos projetos, servidores, estudantes da área de saúde. Mas vamos fazer isso vamos aí em 7 minutos, viu? E vocês podem falar o número de vocês, as redes sociais, deixar uma mensagem final aí. Vamos tentar fazer esse bate-papo em 7 minutos agora. Bom, eu vou ser bem rapidinha. Eu vou falar uma coisa para vocês. Medicina, hospital, humanizar, tem tudo a ver com projeto social, tem tudo a ver com voluntariado. O projeto de extensão é aquele que estende a universidade à comunidade. Então, a função da projeto de extensão é exatamente esse, é pegar a universidade e levá-la à comunidade. Então, levei um choque aqui. Então, o voluntário, ele ainda tem mais fantástico, porque ser voluntário é trabalhar com amor. É aquele que ou teve algum problema na casa e sofreu algum problema, e aí ele acaba se voluntariando para ajudar, ou ele é voluntário porque ele já vivenciou e está querendo ajudar. Então, o voluntário é aquele que está ao lado da comunidade para nos ajudar a montar essa parte social. Por exemplo, dentro de um hospital, nós temos várias organizações de voluntários. Em quase todos os hospitais nós temos. Sim. No HUB nós temos um que é fantástico, é super atuante. Tem a Rede Feminina de Combate ao Câncer também, que nós conhecemos muito bem, o Hospital de Base, elas atuam muito mais lá do que cá. Então, nós temos a Associação de Voluntários do HUB e cada local tem a sua associação. Então, eu digo a vocês o seguinte, ser voluntário é trabalhar com amor. E isso é fundamental para a humanização do atendimento. Tanto o projeto de extensão, quanto a participação do voluntariado nesses projetos. E o que é um projeto de extensão? No projeto de extensão, nós temos um professor, que é um coordenador do projeto, outros professores que estão fazendo parte desse projeto. Nós temos também médicos que fazem parte, vêm os alunos de várias universidades e ali trabalhando juntamente com a comunidade. Isso é fantástico, né? Bem, finalizando, eu sou Janderlene Nogueira, eu sou a voz dos movimentos sociais. Eu quero representar você, a associação que está na comunidade, fazer valer os teus projetos lá na Câmara Legislativa. Foco também na educação e na saúde e na segurança, na educação e no esporte, porque são programas que eu já conheço, como eu mencionei, eu sou formada em administração, tenho pós de gestão, comecei o curso
de mestrado na UNB em Ciência Política, resolvi trancar, fazer o curso de Direito na Universidade Católica, já sou uma candidata de resultado. Pela bandeira que eu defendo, logo eu acredito no trabalho do voluntariado, porque como eu nasci em Ceilândia, eu fiz muitos projetos gratuitos e muito desses projetos foi um voluntariado que abriu mão do seu tempo para se dedicar ao bem maior, que é cuidar do ser humano. Então, por incrível que pareça, não sei se foi ironia do destino ou não, acredito que não foi ironia, eu volto novamente com a atuação do trabalho do voluntariado, mas ajudando a associação para que ela possa melhorar os seus programas e os seus projetos sociais na comunidade. Então, eu peço teu apoio de você, mulher, me ajudar a chegar ali na Câmara Legislativa e provar para a velha política que é possível, sim, fazer uma campanha justa, uma campanha limpa, uma campanha honesta, com pessoas que, de fato, estão em busca de apresentar um resultado para a sociedade, não brincar ali na Câmara Legislativa. Obrigada. Isso aí, pode falar suas redes sociais. E olha, minhas redes sociais é Janderlene Nogueira. Instagram também, Janderlene Nogueira. Gente, o número é fácil, é só lembrar do número do James Bond. É a Janderlene Bond, é o 90007. Eita, mais um aí, Elton. Mais uma 007 aqui. Vamos lá, fala suas redes sociais. Pois é, gente. Então, agora eu vou me apresentar novamente. Eu sou a doutora Fátima, eu sou médica, professora da Universidade de Brasília. E montei aquele serviço de mastologia, tenho orgulho de ser uma médica do Hospital Universitário de Brasília. Fizemos várias campanhas de câncer de mama nesse Distrito Federal, inúmeras, da primeira até a 8ª ou 9ª, eu, inclusive estive envolvida pessoalmente. Já fui presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional do Distrito Federal e depois fui vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Nacional, né? Além disso, já fui diretora de alguns locais no Hospital Universitário de Brasília. Então, eu estou aqui oferecendo o meu trabalho e a minha disposição para melhorar o nosso Distrito Federal. Eu sou, minhas redes sociais, doutorafátima.com, e o meu número é facílimo, 9001. É o ISO de qualidade. ISO 9001 é o meu. Essas mulheres eu conto espertas, com vocês, viu? tá? Conto com o seu voto, porque a gente só chega lá se vocês forem votar. É isso aí, Mulheres em Foco do Distrito Federal, são 16 horas e 47 minutos. Como eu sempre digo aqui no programa, né, vamos votar consciente. E votar consciente é dar ouvidos para o que as mulheres estão falando aqui nos programas, né? E os homens também, porque nós temos aí, eu creio que já uns 250 candidatos já passaram aqui pelo programa, né, Elton? Então, tem mais de 250 candidatos, então vocês podem estar ouvindo, vendo as propostas, né? Não vou dizer comparar homem com mulher, não, mas vamos voltar o olhar aí para a mulher, né? Porque as mulheres, elas são conhecedoras das causas, não porque eu sou mulher, mas eu falo, eu sou conhecedora da causa, né, do que é cuidar de um filho sozinha, o que é você depender de levar um filho na escola, buscar um filho na escola, do nosso transporte público, de todas as áreas sociais, né? Então não tem para onde correr, não. A mulher, ela sabe de tudo mesmo, e ela também tem o poder pátrio dentro, nas suas mãos ali, que é cuidar da sua família, mesmo que seja do lado do homem, né? A mulher está cuidando dos seus filhos, homens também, e educando esses homens aí para uma sociedade melhor. Então, Mulheres em Foco do Distrito Federal diz aqui que elas vão voltar, tá? No programa aí do Carlos Roberto, no programa do Ielto, porque elas têm muitas propostas aqui importantes, pautas importantes aí voltadas para a segurança pública, para a saúde, para a educação, mas esse primeiro momento foi para mostrar um pouquinho, né, quem é a doutora Fátima, quem é a Janderlene Nogueira, que são candidatas novas aí para uma nova política. Então fica aí o vídeo, né, que vocês podem compartilhar aí, do programa Mulheres em Foco do Distrito Federal, para ajudar mulheres. Então, você, mulher, você, homem que está aí do outro lado, que gostou, né, simpatizou aqui com as candidatas, compartilhe o vídeo, fala aí com os vizinhos, né, com os amigos. Olha, nós temos lá uma doutora que quer fazer a diferença, nós temos aí uma gestora que quer fazer a diferença. Então, só depende de quem? Do eleitor e da eleitora, não é isso, meninas? Isso mesmo, gente. Então, fica aí o meu forte abraço e nós voltaremos amanhã com mais mulheres aí no programa Mulheres em Foco do Distrito Federal, Candidatas 2018, e vamos anunciar o dia que elas vão voltar para falar de pautas muito importantes aí nas candidaturas das eleições de 2018. Um abraço a todos e até amanhã.